Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida. Como é bom estarmos conversando acerca da palavra. Tivemos um pequeno probleminha nas nossas publicações, né? E colocamos ali alguns programas que já foram gravados, né? Mas a palavra do Senhor, né? Ela nunca vai trazer algo que não nos traga de Deus, né? Um renovo, um fortalecimento, ainda que você tenha percebido que tem aquelas pessoas que são mais atentas, né? Percebido que reprisamos alguns programas, houve um probleminha técnico, resolvemos, estamos aqui de volta. Queremos parabenizar você que faz aniversário hoje. Araruama, bom dia, Deus abençoe essa igreja, essa família semeando em Araruama, essa família semeando em Jardim Esperança, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de todos nós, e nessa casa aqui em São Pedro da Aldeia, que Deus possa abençoar, prosperar, trazer a paz a todo instante em nossas vidas. Queridos, eu quero ler um texto aqui. A gente vem conversando no nosso curso teológico, né? Durante aí já alguns meses, sobre gastando esse assunto sobre igreja, gastando o assunto sobre evangelho, gastando o assunto sobre o que é a palavra de Deus e o propósito da igreja. Muitas pessoas, né? E isso é algo muito verdadeiro sobre nossa vida. Muitos de nós temos uma impressão daquilo que é o Evangelho, daquilo que é o Reino de Deus, daquilo que é a igreja. A gente tem uma impressão, uma aparência, a gente tem um sentimento de como seria. Jesus, ele trata isso a todo momento, né? Quando ele vai conversar com seus discípulos, quando ele conversa com o povo, ele diz assim, o reino dos céus tem a impressão, se compara, mas quando Jesus traz uma comparação, ele traz com profundidade daquilo que é o pensamento, do que é o reino de Deus. Hoje, a impressão que a gente tem, ou a comparação que a gente faz daquilo que é Deus, daquilo que é a igreja, o evangelho, tem muito a ver com o que é a nossa carência. Então, muitos de nós temos uma impressão de Deus, uma impressão da igreja, nós temos um sentimento concernente às lideranças de algo que tem que nutrir aquilo que é a nossa carência. E essa impressão é muito errada, porque o evangelho, porque o reino de Deus, ele não surge, não vem para que nós possamos ser nutridos em nossa carência. A bem da verdade, o que nos trouxe para o evangelho, o que nos trouxe para a igreja, foi exatamente não sermos totalmente atendidos nas nossas carências. Você casou, você quer um marido que tem ali naquilo que as suas necessidades, total atenção, um cabra carinhoso, um cara amável, um cara provedor em todas as áreas da tua vida. Aí você idealizou, né, teve essa impressão de um príncipe que vem em cima de um cavalo, e agora passou aí 5, 10 anos, você percebe que o príncipe foi embora e ficou só o cavalo. Então, nessas construções de pensamento, as impressões que nos levaram para o evangelho tiveram a ver com as nossas carências. O casamento com sua dificuldade, o trabalho com suas muitas mazelas, a doença que vem, as nossas carências, a carência da cura, a carência de um relacionamento que seja restaurado, a carência de uma porta de emprego que a gente precisa. As nossas carências nos atraem para o evangelho. Mas não é isso que nos mantém naquilo que é a igreja, naquilo que é o evangelho. O nosso esforço, né, não só no cenáculo, mas em nossa igreja, em nossa comunidade, é trazer exatamente essa maturidade daquilo que é o reino de Deus, daquilo que é a justiça de Deus, daquilo que é o plano de Deus com relação à igreja, e de tantas coisas que estão se perdendo hoje, quando nós percebemos algumas atitudes, pensamentos de liderança, comportamentos, visão de reino. É necessário que tenhamos uma maturidade. O evangelho, ele vem para isso, para tirar de nós toda a infantilidade ou infantilização e fazermos pessoas plenas, pessoas cheias, pessoas completas. Onde aquilo que seria, eu vou ler um texto aqui em Efésios 4, onde aquilo que seria as nossas infantilidades, né, que nos fazem nos desviar da fé, nos esfriarmos, termos atitudes, né, com os nossos irmãos que geram estranheza, que geram mau testemunho, mas isso tem a ver com a nossa infantilização ou com a impressão que a gente tem de igreja, de evangelho. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim, capítulo 4, lá no versículo 14, então não seremos mais como crianças. Olha o que Paulo está dizendo. A partir do momento de uma convicção de reino, uma convicção de evangelho, uma convicção daquilo que seria a estrutura da igreja, a gente não vai ser mais como criança. E o que é ser como criança? Criança pode ser arrastado pelas ondas e empurrados
por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Olha o que Paulo está dizendo. Quando a gente amadurece, a gente não é mais como criança, a gente não vai para um lado e para o outro, seguindo pensamentos de pessoas que são falsas. Porque essas pessoas inventam mentiras e por meio dessas mentiras levam outras pessoas para caminhos errados. Entenda, hoje, naquilo que é a tua maturidade, nossa maior preocupação como pai, o que é? Que os nossos filhos, crianças, adolescentes, sejam levados para o mau caminho. E por que os nossos filhos, que são crianças, adolescentes, podem ser levados para o mau caminho? Exatamente porque não tem maturidade. Então, em qualquer momento, alguém pode induzi-lo, conduzi-lo, por não ter maturidade, ao erro, à droga, à bebida, à prostituição. Então, o nosso cuidado é guardar os nossos jovens e adolescentes até que eles tenham uma consciência madura. Não quer dizer que a idade tem a ver com maturidade. A gente vê pessoas de 50, 60 anos que são imaturos e só o sangue. Mas aquilo que é a construção da preocupação de um pai, um homem, de um filho adolescente, é que ele tenha maturidade para não ser arrastado para qualquer ensinamento de pessoas que são falsas. Existe isso dentro da igreja, apóstolo Cristiano, de montão, a todo momento. E essas pessoas inventam mentiras. E por meio dessas mentiras, vão levando, em nome da igreja, em nome do evangelho, em nome da palavra, até em nome de Jesus, pessoas para caminhos errados. No versículo 15 ele diz assim: pelo contrário, falando a verdade em amor. O que mais tem faltado hoje na igreja evangélica brasileira são pessoas que conseguem falar a verdade em amor. Tem faltado isso. Tem pessoas que falam mentiras e dizem que amam. Verdadeiramente, quem ama a gente é aquele que nos confronta. É aqueles que sempre vão trazer uma palavra que expressam para que a gente tome vergonha na nossa cara e tenhamos uma postura diferente. As pessoas que nos amam de verdade vão ter esse cuidado, não vão ficar dando pirulito e bala, tapinha nas costas, naquilo que é o nosso pecado, não está tudo bem, está tudo certo. Mas, isso aí é um outro papo. Nessa construção de falar a verdade, né, com espírito de amor ou em amor, a maior dificuldade que é hoje encontrar pessoas que falem a verdade, mas existe uma outra dificuldade, pessoas que consigam ouvir a verdade. Porque quando nós somos pessoas imaturas, meu filho tem 6 anos de idade, e quando eu chamo a atenção dele de uma certa forma, pela imaturidade de criança que ele tem, ele fica chateado às vezes, ele não entende, ele faz o bico, ele bate a porta, ele fica chateadinho. Aí a gente senta para conversar: filho, vamos amadurecer nisso aqui? E aquilo que era imaturidade no coração dele, depois de uma conversa, ele deixa de sentir e passa a fazer diferente. Hoje, filho, dentro da igreja, o que mais a gente encontra pessoas infantis e imaturas, que quando a gente vai falar uma verdade em amor, fica chateada, sai da igreja, não gostei mais. Por quê? Porque tem uma impressão ou tem uma porta aberta para te dar tapinha nas costas e dizer que está tudo bem, está tudo certo. Jesus, a todo momento, ele tinha uma palavra de confronto para cada um. Tanto é que uma das expressões mais interessantes, lá em João 6, Jesus faz um discurso duro, as pessoas não conseguem ouvir esse discurso, e ele chega para os discípulos, os 12, e diz assim: olha, por que vocês não vão seguir essa multidão? Mete o pé, meu discurso não vai mudar. E eles dizem: para onde é que nós vamos se aqui o Senhor tem palavra de vida eterna? A palavra do Senhor traz vida e vida em abundância. O que mais precisamos nos esforçar é para termos pessoas maduras, plenas, cheias, amadurecidas, para que não sejam levados como crianças sobre toda a conversinha fiada, levando pessoas ao erro, sem viverem verdadeiramente aquilo que é verdade. Então, em nome de Cristo Jesus, que nesse dia o Senhor possa trazer maturidade e plenitude ao teu coração, para você ser uma pessoa cheia e não ser infantil, a ponto de que qualquer coisinha, está aí você entristecido, chateado, não fala mais, fica de mal, se afasta. É o momento da gente amadurecer. Já sofremos tanto, né? Esse sofrimento precisa nos fazer sermos pessoas melhores. Que seja assim. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. Beijo no teu coração. Paz de Cristo.